Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje, a temática vai ser meio ambiente e a formação, o ensino desse tema em escolas para crianças, jovens, adolescentes, esse tema que se faz cada vez mais importante ser debatido, principalmente no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para me ajudar nesse debate, tenho 3 convidados hoje comigo. Presencialmente nos estúdios, Janaína Tokitaka, escritora e roteirista, Edilaine Daniel, professora de pedagogia, e também de forma remota conosco, Márcio Mendes, conselheiro da Abraps. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Janaína, vamos começar por você então, né? Inclusive como autora de alguns livros com essa temática, também roteirista de uma série disponível aí em uma rede de streaming que você vai contar pra gente daqui a pouquinho. Isso. Qual que é a importância de debater cada vez mais ou de incluir essas questões ambientais dentro da educação infantil? Eu acho que eu trabalho com produção de cultura, né? Livros, séries para criança, etc., e para adolescentes. E eu acho que é um tema que desperta o interesse deles desde muito cedo, né? A gente sabe que as crianças têm um interesse natural pelos animais, pelas plantas, e é muito fascinante, assim. Então eu acho que é um lugar onde a gente pode despertar algo emocional, sabe? Um amor muito primário, assim, pela coisa, aliado à ficção, aliado às boas histórias, né? Tornando o meio ambiente algo desejável e que elas querem cuidar. Eu acho que começa por aí, né? A gente primeiro tem que fazer elas gostarem, se interessarem, se fascinarem por aquilo, como eu sou fascinada, né? Eu sou filha de uma ambientalista, assim, minha mãe trabalha ainda com educação ambiental com crianças pequenas, assim, então eu aprendi desde muito cedo a cuidar e a gostar do meio ambiente. Então, acho que, enfim, isso está na minha obra de um jeito muito natural. Edilaine, você também trabalha diretamente aí com essa questão, né, e aplica, né, isso na prática para essas crianças e para esses adolescentes. Conta pra gente qual é a importância. Então, na verdade, é primeiro fazer com que a criança ela entenda onde ela está. Porque eu trabalho com crianças que moram em áreas de ocupação, áreas irregulares, onde elas não têm acesso a esgoto, não têm acesso à água, à luz. E essas crianças estão dentro das salas de aula. Então, como que eu tenho que falar sobre o meio ambiente para as crianças que, na verdade, elas nem vivem num meio ambiente adequado com qualidade? Então, a primeira situação é não romantizar. Elas precisam entender que onde elas estão não é adequado. Não é o meio ambiente onde elas têm que viver. Então, para isso, eu preciso apresentá-las qual que é o meio ambiente, o que é uma favela, o que é uma comunidade, para que eu possa desenvolver nela a vontade de mudar, trazer o desenvolvimento territorial junto com os seus pares, para fazer com que ela entenda que ali, muitas das vezes, é melhor que ela não esteja mesmo, para poder desenvolver nela aquela coisa de querer algo diferente. A criança, o jovem, ela só vai querer algo diferente quando você apresenta esse algo diferente para ela. Se ela nunca teve acesso a um parque adequado, se ela nunca teve acesso a um esgoto adequado, se ela nunca teve acesso a tudo isso, ela não vai conseguir falar sobre o meio ambiente comigo. Então, eu primeiro preciso mostrar para ela tudo aquela realidade onde ela vive que não é adequada, né, para que depois eu possa mostrar para ela e trabalhar com ela o que é adequado e o quanto o homem, né, ele civilizado, ele contribui para que aquilo lá permaneça da situação que está ou o que ele pode fazer para que aquilo seja combatido. E para isso eu preciso mostrar para elas que é uma união. É uma união da família, dela, das empresas privadas que estão no entorno de tentar melhorar o local. E nós, da educação, da escola e da faculdade, que eu leciono, que fica centralizada na comunidade, o quanto nós podemos contribuir uns aos outros. Então, é uma ajuda interna e externa, porque nós precisamos mostrar uma realidade e trabalhar com aquela realidade para poder mudar. Perfeito. Márcio, queria ouvir sua opinião também. Olha, quantos aspectos envolvem essa questão da educação quando a gente pensa principalmente em crianças e adolescentes, né? A Janaína falou desse interesse natural que a criança tem, acho que isso realmente é importante, né? Elas querem, talvez, ter um relacionamento mais amoroso com o mundo, né? Eu não sei, quando a gente perde um pouco, talvez, esse nosso lado mais afetivo, né, que nós temos de convívio com a natureza, né? A Edilaine fala também dessa questão de colaboração e de como é difícil você falar de desenvolvimento sustentável
quando a realidade da pessoa numa comunidade que está excluída de um modelo de desenvolvimento que a gente hoje tem como normal, né? Como é que eles conseguem visualizar uma trajetória para ser mais sustentável, né? Eu acho que a educação é de vital importância, mas não é só isso, né? A gente tem que trazer outras discussões para dentro desse cenário, né? Mas sem educação a gente não consegue efetivamente mudar, talvez, essa nossa realidade. E quando a gente fala de educação, a gente sempre fala assim, a educação gera riqueza, né? Na verdade, a gente tem que trazer para dentro desse debate que a educação gera prosperidade, né? Gera bem-estar, gera relação, uma relação diferente com o meio ambiente, com a sociedade. Tem outros aspectos da prosperidade aí que a gente tem que trazer, a felicidade. Como é que a gente tem essa obrigação de preparar a próxima geração, né? A gente fala muito em desenvolvimento sustentável, que a gente olhar sempre como a próxima geração vai receber o planeta das nossas mãos, né? Como a gente pode preparar para ter hábitos diferentes, né? Tem uma visão de mundo diferente. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Agora, Márcio, aproveitando esse gancho que você trouxe para a gente, queria que você falasse um pouco sobre como a Abraps, vou até descrever aqui para quem nos acompanha, que é a Associação dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, desenvolve uma série de projetos, né? Como esses projetos vêm de encontro com essa nova conscientização desse novo mundo? Bom, muito obrigado pela sua pergunta, Mariana. Assim, a Abraps é uma associação não governamental, né? Ela é movimentada por voluntários, né, que tem talvez uma causa maior aí de promover o desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa grande missão. A nossa grande causa são os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E a gente trabalha muito com o tema de educação, né? E lá nós traduzimos isso em 4 pilares, que são 4 Cs que nós chamamos, tá? Então, quando a gente traz o conhecimento à tona, né, a gente precisa criar uma nova consciência do nosso lugar no mundo, mas para isso a gente precisa de conhecimento, precisa de ciência, né? Quando a gente capacita as pessoas, é claro que a gente não trabalha tanto com crianças e adolescentes, a gente já pega mais as pessoas um pouco mais na fase adulta, já iniciando sua jornada no mercado de trabalho, mas a gente tendo realmente uma capacitação para o desenvolvimento sustentável, qual o perfil desse novo profissional que nós precisamos. Então, o primeiro C é conhecimento, o segundo C é a capacitação, depois tem todo o aspecto cultural, né? A gente precisa realmente, sem cultura, para a gente poder se adaptar à realidade do mundo exterior, a gente não consegue efetivamente realmente transformar a nossa realidade. E o último C é a colaboração, né? A gente tem que ter esse espírito colaborativo, não só com o nosso próximo, mas com a próxima geração. E a Edilene também pode falar para a gente um pouquinho, aproveitando que o Márcio trouxe o gancho dos ODS, né? Uhum. Sim, então nós trabalhamos efetivamente, de forma assertiva, junto com a iniciativa privada na região, iniciando pela própria faculdade, que dá muitas oportunidades para o desenvolvimento de projetos, né, sustentáveis dentro da comunidade, não só obedecendo uma regulamentação do próprio MEC, mas também para que ela tenha ali uma contrapartida social. E nessa contrapartida social, não só da universidade, mas também da iniciativa privada, nasceu devido a uma questão que eles queriam acabar com o trabalho infantil no entorno de empreendimentos na região, atacadistas, shoppings. E foi dali que nós começamos um trabalho, né, bem solidificado no sentido de que o que podemos fazer por essas crianças. E ali nasceu a primeira situação de que primeiro melhorar a questão territorial, onde ela está. Então, muitas das vezes as crianças, elas saem de dentro das comunidades onde elas estão, porque ali elas não têm onde brincar. Não tem um parque, não tem uma área de lazer, não tem uma área verde. Então, elas começam a sair de sua comunidade. Nisso, elas vão aprendendo outras situações nas ruas, que é a mendicância, que é o trabalho infantil. Então, assim, um problema... Eu costumo dizer que problema de segurança pública só existe porque existem problemas sociais que não foram resolvidos no passado.
Então, ninguém acorda com um problema de segurança pública. O problema de segurança pública, ele nasceu devido aos problemas sociais que não foram resolvidos. E aí surgiram os problemas de segurança. Então, ou seja, né? E o que está atrelado dentro desses problemas sociais? São vários fatores, entre eles, essa questão mesmo do meio ambiente, onde a criança ela não consegue ir num parque próximo onde ela mora, porque não tem. Então, as próprias empresas, depois de apresentar um projeto, o projeto se chama Catavento, que é o símbolo usado, né, na erradicação do trabalho infantil. E nesse projeto, nós contemplamos todas as áreas com atividades para as crianças na região. Esse projeto nós iniciamos na região de Taipa, Jaraguá, mas a ideia é expandir, multiplicar, e as empresas é que patrocinam esses projetos. Então, nós conseguimos levar às empresas quais eram as deficiências, as necessidades da comunidade, no sentido não só da questão sustentável, meio ambiente, mas para ela tentar facilitar a vida daquela criança, para ela ter um futuro diferente, né? Em que, por exemplo, a universidade ela promove para que as mães dessas crianças concluam o ensino médio, que é um projeto quebrado atualizado. Então, assim, eu preciso instruir as crianças, mas também eu preciso estruturar a família. Porque eu até brinco, né? Eu falo, gente, é muito bacana fazer uma festa do Natal, no Dia das Crianças, mas no outro dia ela volta para a sua realidade. Então, estruturar a família, se eu vou falar sobre meio ambiente para a criança, eu também preciso falar para a família. Eu preciso tratar isso com a família, porque a família vai dar continuidade. Então, todos os projetos entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, né, que nós desenvolvemos na região, são focados mesmo nas ODSs, né, em que nós podemos, inclusive, levar para a empresa para ela fazer parte da Agenda 2030 e, dessa forma, contribuir mais, né, no local onde ela está estabelecida. Muito bem, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da Janaína também, porque as suas obras tratam justamente, né, na abordagem alguns tópicos das ODS. Sim, sim, existe um clube de leitura alinhado aos objetivos, né, das ODS, entre os 4 eixos levantados, e aí eu tenho alguns títulos que foram selecionados, porque no geral eu trato, né, disso naturalmente na minha obra, e eu acho que é muito importante porque a gente cria repertório, né? Quando a gente escreve para crianças, e agora esse livro novo que eu estou aqui, que é A Escola Lá Fora, né? Que foi publicado pela editora Elo, o selo Perabook, que é um selo dentro da Elo. E a Elo é uma editora que fala muito diretamente às escolas, né? Aos professores. E eu acho que é importante criar esses repertórios para a escola, né? De maneira direcionada, porque quando a gente fala de criança, a gente, como você muito bem falou, está sempre falando de redes, né? Então a criança não está sozinha, a gente tem que falar com a família, a gente tem que falar com a escola, né? E esse livro propõe que a natureza pode ser um tipo de escola também, né? A gente pode aprender coisas lá, não só, sei lá, de conteúdo científico, né, ou ligado à biologia especificamente, mas também no socioemocional, né? Então a natureza pode te ensinar a se equilibrar melhor, a controlar suas emoções melhor, a fazer você se sentir melhor, né? Isso tem estudos que comprovam que, enfim, traz mesmo benefícios, assim. Então foi pensando um pouquinho nisso que eu escrevi esse livro e acho que faz sentido no momento que a gente está. E aí eu vou perguntar aqui para a Edilane, justamente falando sobre essa interdisciplinaridade, essa transversalidade do tema, como é importante trabalhar e abordar em outras disciplinas também, né, Edilane, essa temática? Sim, inclusive eu ministro uma das disciplinas, que é Pedagogia Fora do Ambiente Escolar, né, em que nós trabalhamos com os nossos alunos, né, nossos discentes, em que promovemos para eles a proximidade também com outros temas que serão relevantes dentro da sala de aula para serem tratados. Eu acredito que, bom, eu já não dou aula para os pequenininhos há muitos anos, né? Mas eu acredito o quanto os professores foram indagados sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, foi um eixo, eles poderiam trabalhar todas as áreas, a questão social, a questão urbana, a questão meio ambiente, a questão segurança, né? Então, assim, nós precisamos munir, além dos PCNs, né, que nós tratamos dentro da sala de aula, mas também trazer uma bagagem de realidade, de situações que estão acontecendo, né, em nosso planeta, para ajudar os professores dentro da sala de aula, para trabalhar com essas crianças, com esses jovens adolescentes, para que no futuro, né, tenhamos ali um agente multiplicadores daquilo que realmente faz sentido para eles, que se eu não fazer isso, toda ação tem uma reação.
Então, assim, é muito importante o professor, além de toda a parte acadêmica que ele tem, de todos os autores, ele também trabalhar com o seu entorno, com a sua realidade, situações do dia a dia, para trazer para aquilo para a sala de aula, para que ele possa ter ali, junto com as crianças, discutirem, né, um futuro melhor, desenvolvimento territorial, a questão do meio ambiente, né? Então, isso é muito importante. E, principalmente, quando o professor traz a sua própria bagagem de vida, né? Porque a maioria dos professores, dos docentes da faculdade, por exemplo, moram na mesma região. Então, isso também faz sentido lá dentro para que eles também reconheçam ali os seus pares e saibam que, no futuro, talvez eles estejam ali ministrando uma aula, né, para outras crianças, né? Agora, quão importante é ter essas ferramentas, por exemplo, como livros, né, que a Tatiana escreve, ou até mesmo como séries, para auxiliar os professores? Como você falou, é necessário uma formação, uma preparação específica para esses profissionais também, para que eles possam abordar essa temática. Claro que esse repertório de vida é importante, mas não é apenas isso, né? Não. As referências bibliográficas, que normalmente já vêm direcionadas pelo próprio MEC, né, serem trabalhadas. E, além disso, né, como eu falei logo no início, essa questão de trabalhar com essa realidade, mostrando o que é o normal, o que é o diferente. Porque, para eles, o normal é aquilo em que eles nasceram e convivem. Então, será através do quê? Da leitura. De mostrar, né, como diz o título, né, a escola lá fora, né? Então, como que é a escola lá fora, como isso está sendo trabalhado, trazendo mesmo esses paradidáticos, né, está sendo trabalhado em sala de aula, em que normalmente se contam casos de crianças que estão convivendo dentro de um meio ambiente, para que ele se enxergue ali como personagem. Por quê? Porque ele é o personagem daquela idade que ele vive. Mas nós precisamos trazê-lo para ser o personagem daqueles livros, para que ele nota o que é o diferente. Por quê? Aquilo que eu não conheço, eu não sinto falta. Aquilo que eu não conheço, eu não sinto amor. Então, se eu não apresentar um meio ambiente adequado para eles, não vai sentir falta, não vai sentir amor. Então, se ele conviver ali num esgoto a vida inteira, então é o normal. Então, precisa sim, inclusive, não só os livros, mas sair para fora da escola. Precisa ser trabalhado fora da escola. Precisa conhecer os parques, precisa conhecer uma área verde que tem na escola. Tem um trabalho que é feito numa escola de Perus, não me recordo o nome agora, que eles estão fazendo um trabalho formidável sobre isso, sobre essa questão, né, de trabalhar o meio ambiente com os alunos, mas levando eles para pisar na terra, né, para conhecer o mato. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Essa questão acadêmica, essa questão dos livros, as práticas, né, educativas e pedagógicas que o professor consegue desenvolver no dia a dia. Mas são com essas ferramentas mesmo. Mas a ferramenta crucial se chama professor. Você pode ter a melhor escola, com os melhores livros, a melhor delegacia, o melhor hospital. Se você não tiver o melhor médico, se você não tiver o melhor professor, o melhor delegado, nada vai fazer sentido. Márcio? Pois é interessante, né? Porque a gente precisa de uma série de soluções simples, mas construir essas soluções simples é bastante complexo, né? Como é que a gente muda a forma das pessoas sentirem, pensarem e agirem? Não adianta, se a gente não tiver uma visão sistêmica, realmente, para cumprir a grande promessa da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, a gente não consegue, talvez, transformar a realidade, né? Então, não dá para a gente poder falar de educação ou simplesmente ler um livro se essa pessoa está com um problema com a sua alimentação, se tem um problema de segurança, um problema de saúde, né? Então, as coisas são complementares, né? A gente não consegue só olhar para um lado. Eu acredito que conhecimento ilumina. Livros, para mim, são... Assim, eu tenho uma paixão enorme, né? Talvez eu tenha até livros demais, alguns que eu não estou conseguindo nem ler, mas, assim, isso realmente é um processo que é importante a gente voltar a incentivar mais as crianças a terem a leitura como talvez uma das principais fontes de adquirir conhecimento. Mas o que a Edilane falou é super importante. Se você não tiver um mentor, né, um professor, alguém que te ajude no caminho, a jornada fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Então, você trabalhar também na formação desse novo professor, que talvez seja uma das profissões mais vocacionais que a gente tenha e uma das mais importantes, né? Quantos professores que eu tive que impactaram a minha vida, como é que a gente resgata isso, como é que a gente prepara que essas pessoas preparem novos seres humanos, né? Isso que a gente está falando no ambiente escolar, né? A gente está ajudando a preparar novos seres humanos, é isso que a gente quer.
para o desenvolvimento sustentável, né? Um ser humano realmente com uma visão com mais tolerância, que realmente entenda o que é desenvolvimento sustentável, que tem uma mudança de hábitos e costumes, que tem uma sociedade com paz, né? Uma cultura efetivamente que entregue o desenvolvimento sustentável que toda a humanidade precisa, né? E aí, quando a gente fala, ouvindo essa fala do Márcio aí, tem a questão dos desafios também de falar sobre essa temática, né, Edilene? E muitas vezes, principalmente no nicho que você trabalha, por exemplo, que você está retratando para a gente, que são famílias em situação de vulnerabilidade, imagino que você encontre também certa resistência por parte das famílias e dos pais, e como transpor essa barreira. Sim, é aquilo que eu falei. Aquilo que não foi ensinado para o pai e para a mãe, ela não vai passar para o filho, né? O filho, ele vai ali multiplicar aquilo que ele aprendeu a sua vida inteira. Então, realmente é um desafio, principalmente quando se trata... como que você vai tirar uma pessoa de casa em pleno sábado, 8 horas da manhã, para dar uma palestra sobre meio ambiente? Você não tira. Ela não vai. Ela não vai. Então, assim, é uma construção que você precisa fazer e precisa principalmente mostrar o quanto aquilo vai impactar em sua vida, tanto de forma negativa como positiva. Só que falar assim, não, eu vou levantar 8 horas da manhã para ir num sábado numa palestra sobre meio ambiente. Ela não irá. Nós precisamos o quê? Precisa ser feito um trabalho bem antes, antecipado, em que a pessoa vai te ver presente na comunidade, vai te ver presente atuando, desenvolvendo projetos, para que ela crie ali um laço de confiança com você e que ela perceba que você está ali, que você não é inimiga dela, né, que você está ali realmente para trazer um futuro para o seu filho. Porque a pessoa pensa assim, não é mais para mim. É o que nós todos pensamos. Tudo que nós construímos chega uma hora que não é mais para nós, é para a criança. Então você precisa colocar na cabeça da pessoa que tudo aquilo que ela vai estar fazendo não é para ela, é pelo filho dela que está ali dormindo, né? Ela vai crescer num círculo de vulnerabilidade. O que eu quero? Então, se a minha vida está igual a da minha mãe, ou pior da minha mãe, e a minha filha está tendo uma vida pior que a minha, alguém falhou. Alguém falou, opa, então eu não quero falhar. Eu quero mostrar a diferença. Só que aí, muitas das vezes, as pessoas precisam de uma ajuda externa. Nós temos grandes empreendimentos, construtoras que estão chegando nas comunidades, estão cada vez mais próximas das comunidades. Então, é sentar com esses empreendimentos, olha, o que dá para fazermos juntos? Não somos contra o desenvolvimento, olha, o que dá para fazer? Tem o TAC? Ah, eu tenho o TAC, então vamos sentar com a subprefeitura, existe o termo de ajuste de conduta, o que a minha comunidade precisa, o que ela necessita. Então, é um conjunto, só que ela tem que se ver fazendo parte daquela construção, de tudo. Então, eu não posso chegar com alguma coisa pronta. Eu tenho que sentar, reunir uma comissão de pais, de moradores, falar, vamos discutir aqui hoje. Olha, nós temos um parque aqui que precisa de banheiro. Olha, então, como que vamos fazer? Quais são as empresas que estão aqui na região? X, Y, Z. Vamos apresentar um projeto, vamos apresentar uma proposta. E isso que eu estou te relatando são cases de sucesso que aconteceram na região. Né? Olha, não tem um terrão, não tem um campo. Opa, qual empresa nós temos aqui próximo? Tem empresa tal, vamos lá apresentar o projeto. Olha, dá para arrumar o campo para as crianças? Tudo isso é possível. A pessoa só tem que querer fazer. Né? E aquelas quererem receber, porque elas têm que querer, a comunidade em si, o pessoal que mora na favela tem que querer muito mais do que eu. Né? Eu estou ali para ser a mobilizadora, a articuladora, que vou estar atuando, trabalhando com a educação, mostrando. Mas elas também têm que querer. Então, o desafio maior é realmente essa. Você entrar dentro das casas das pessoas, né, de forma, né, intelectual, ali passando, o quanto é importante trabalharmos o meio ambiente e o quanto isso vai impactar positivamente na vida dos seus filhos no futuro. Porque, realmente, aquilo que nunca ensinaram a elas, elas vão ter uma resistência. Mas nunca é tarde, né? Sem dúvida. E aí, Tatiana, queria ouvir o seu ponto de vista também, mas aí no desafio Janaína, de escrever ou de produzir um conteúdo aí para essas crianças, para essas novas gerações, que dialogue também com os pais, porque, como a Edilene trouxe para a gente, você acaba, claro, educando a criança, mas você, por tabela, tem que educar essa família, esse pai, esse entorno todo, né? Sim, a gente, em ficção, né, sempre pensa muito na criação do simbólico, né, no campo simbólico e tudo mais, e de que, enfim, a gente pensa muito hoje em dia, nessa série que eu fiz, por exemplo, que é uma ficção científica, né, pensar o que é uma ideia de futuro desejável, possível e bacana, e a gente pode criar isso através da ficção, é muito poderoso, né, eu acredito que é uma coisa muito poderosa. Aqui na América Latina e no Brasil, a gente tem um comportamento diferente, acho que em relação a outros países, que é o tal do que a gente chama de co-viewing, né, em TV. Ainda existe um pouco esse costume de todo mundo sentar junto ao redor da televisão, né,
E na literatura também, assim, aquele momento de você sentar a família inteira, ou você ler um livro para o seu filho antes de dormir, né? E nesses momentos a criança está muito disposta e um pouco permeável, né, a aceitar aquilo, né, um momento afetivo, um momento emocional. Então você pode usar, assim, a gente que pensa ficção aliada a meio ambiente ou a outros objetivos interessantes aí, né, de usar esses momentos, assim, e essa afetividade para passar mensagens, passar valores, né, construir ali valores compartilhados, né, que é o que você estava falando um pouco, que é o que você falou também, que não adianta você, enfim, passar ali um conhecimento para uma criança se os pais não estão de acordo, os professores também não, né, então, mas eu acho que é possível, eu acredito que é possível. Márcio, e é um desafio que a Abraps também tem, né, de trabalhar todas essas questões ou da forma mais didática possível ou de tentar fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Com toda certeza. É claro que lá o nosso público, como eu já falei, já são formados de jovens profissionais ou profissionais em mudança de vida e carreira. Nós tivemos no passado já também pessoas interessadas, voluntárias, a trabalhar com grupos de criança, principalmente nessa parte educacional. Mas, assim, talvez o aspecto mais importante é a gente realmente impactar a cultura, né? Quando a Janaína traz todo esse imagético, né, desse mundo criativo, né, de você realmente trazer ou colocar outros cenários, outras visões de mundo, né? Isso é muito importante para você formar cultura, né? E cultura, ela tem um aspecto super importante, principalmente para a sustentabilidade, né? Ela é passada de geração em geração. Então, se a gente realmente trazer valores melhores, valores da gente poder tentar viver de uma forma mais harmônica com o planeta, a gente vai conseguir transmitir para as próximas gerações uma cultura mais sustentável, né? E a gente precisa começar agora, né? Cultura é algo que se faz ontem, né? Não dá para a gente virar a chave e mudar, né? E é um trabalho árduo, tem muita gente trabalhando com esses aspectos. A Abraps é uma das organizações que existem, que trazem o desenvolvimento sustentável como uma grande bandeira, tem outras, e a gente está sempre disposto a colaborar, né? Que é uma visão que a Janaína, que a Edilane também trouxe bastante, né? De você ter uma colaboração de diferentes stakeholders, né? De deixar com que a comunidade escolha seu modelo de desenvolvimento ou escolha os impactos positivos que ela deseja. Eu acho que isso são visões mais humanas, né? As soluções não são prontas, as soluções são sentadas e discutidas, e é isso um pouquinho que a Abraps traz para o debate, e é isso que a gente espera também dos nossos associados, e é isso que a gente fomenta dentro da associação. Maravilha. Márcio, Edilane, Tatiana também, eu vou pedir para fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais esse assunto. Fique conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre educação ambiental, e para isso tenho 3 convidados comigo aqui em nossos estúdios. Janaína Tokitaka, escritora, vou pedir para que ela mostre aqui, dê uma palhinha do livro A Escola Lá Fora para a gente, mais recente obra da Janaína, também é roteirista. Está conosco também Edilane Daniel, professora de pedagogia, e Márcio Mendes, conselheiro da Abraps, que está conosco via remoto. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao segundo bloco. Eu gostaria de abrir esse bloco falando sobre algo que a Edilane trouxe para a gente no bloco anterior, que é justamente essa questão das políticas públicas e do apoio também, por outro lado, da parceria com iniciativa privada para transformar todo esse entorno e levar cada vez mais essa conscientização ambiental. Sim. Hoje eu tenho assim o prazer até de dizer que eu sou procurada por muitas consultoras que chegam na nossa região para poder entender como pode contribuir, né, o que pode ser feito, desde para as famílias até para as crianças e até para o território.
Então, assim, na verdade, as empresas não estão dizendo não, elas estão dizendo o que vocês precisam, né? Porque ela não vai estar andando ali em toda a comunidade. Estão contratando pessoas da região, né, para poder trabalhar com essa parte de meio ambiente e sustentabilidade, para desenhar os projetos, para que eles possam ser implantados. Então, você percebe ali a movimentação que está acontecendo. E quando eles começam a sentar com as comissões, né, com a comissão do meio ambiente, os conselheiros que atuam nos parques, do poder público, isso você já começa a perceber a diferença. Porque em toda a comunidade, todos os bairros, tem a comissão dos parques, tem os conselheiros do meio ambiente, só que essas pessoas são poucas acionadas, tanto pelo próprio poder público, muitas das vezes, como também não são conhecidos pela a rede que existe dentro da região. Né? E qual seria essa rede? Seriam as associações, as ONGs, a iniciativa privada e o primeiro, segundo e terceiro setor, de modo geral. Então, você conseguir mobilizar com que todos esses setores possam se encontrar para que discutir um plano e um projeto de meio ambiente e sustentabilidade para a região é o que realmente vai fazer sentido. Hoje nós temos aí empresas também, institutos que são contratados por essas iniciativas privadas que atuam diretamente com a questão do meio ambiente na região. Então, quando ela chega, a primeira coisa que eu pergunto quando eu tenho uma reunião, qual que é o instituto, qual que foi a empresa contratada para trabalhar com a questão do meio ambiente e sustentabilidade na região? E graças a Deus elas chegam já, olha, esse é o telefone, liga para ela, conversa com ela para vocês já começarem um trabalho em conjunto. Então, isso aconteceu muito ali nessa região, na época da construção do próprio Rodanel, das construtoras que estão chegando, né? E isso foi me mostrando, inclusive, outras áreas. A partir do momento que você entra dentro da própria comunidade, começa a estar mais próximo, você começa a perceber outros problemas que vão aparecendo. Né? Então, nós precisamos realmente ter essa visão mais ampla, junto com outros atores sociais, para que possamos juntos. Sozinho eu não vou conseguir. Nem como professora, a faculdade sozinha, por mais que ela esteja lá organizando diversos projetos voltados para essa área meio ambiente e sustentabilidade e o direito do brincar, né, que é bem trabalhado lá com a comunidade, mas sozinha também não vai conseguir. Então, os primeiros que têm que querer são as comunidades, porque primeiro eles que têm que nos autorizar a entrar lá dentro. É difícil falar isso? Claro que é, mas é a realidade. Então, eles têm que eles quererem para que possamos entrar até lá, porque estamos, vamos dizer, invadindo ali, né, o seu território. Mas para isso é como eu falei, eu preciso mostrar para as empresas, né, então eu tenho empresários que vão comigo até essas favelas, né, e elas veem com seus próprios olhos, olha, realmente precisamos fazer alguma coisa aqui. Porque elas não vão sair lá da sala de ar-condicionado delas se elas não forem lá pisar e ver o que acontece. Então, nós podemos ser a ponte ali, a pessoa que vai articular, junto com esses outros atores, para que eles possam tomar algumas providências, né? Às vezes eu até brinco, se não é pelo amor, às vezes é pela dor. Se não é pelo amor de ver tudo aquilo acontecendo, é pela dor de falar, então, a lei me diz que se você tem 100 funcionários, você tem que ter... Mas tem que acontecer. De alguma maneira tem que acontecer. Então, assim, é muito importante a construção de políticas públicas que estejam de acordo com as deficiências e necessidades realmente daquele território, porque às vezes não adianta falar, olha, vamos implantar um curso aqui de analista financeiro para as famílias. Não, eu preciso primeiro levar as famílias a concluírem os seus estudos, né? Porque foi feito o levantamento e elas não têm ainda, não concluíram o ensino fundamental, o ensino médio. Então, assim, eu preciso trabalhar com o que é a realidade. Então, eu preciso mostrar para essas empresas quais são as realidades que nós temos lá, para que possamos ter um plano de trabalho de acordo com o que é real, né? E aí, como a Edilene disse, é sem dourar a pílula, né? É justamente falar a verdade aí nua e crua e sem romantizar essa questão ambiental. Aí, Janaína, tem um outro ponto também, que é justamente o apoio, seja do setor privado ou público, para a produção de conteúdo na sua área, ou até mesmo inserção desses materiais e disponibilidade para essa rede de ensino, seja pública ou privada, para que professores possam trabalhar, né, ter um instrumento, cheguem, né, que recebam essas ferramentas. Exatamente, é exatamente o que eu ia falar, complementando a sua fala, né? Que a política pública para o livro e para a produção de conteúdo audiovisual no Brasil, ela é fundamental. A gente não faz nada no setor, né, sem esse apoio. É um apoio que possibilita, por exemplo, que o livro circule, né? Porque quando a gente fala de livro, a gente está falando de um objeto que, se for via distribuição normal, é muito difícil de chegar a certos territórios, né? No norte, no nordeste, enfim. E com a política pública do livro a gente consegue, né? Com os PNLDs e etc.
E o interessante também é que os professores vêm participando muito desse processo todo de compra dos livros, de escolha dos títulos também, né? As editoras também vêm produzindo, e aí eu acho que é importante falar para os autores também, né? Quem produz esse conteúdo, da importância de estar ali sempre muito fazendo essa ponte. Eu gosto, pelo menos, muito de fazer isso, assim, a ponte com o professor e com a escola, né? Eu tenho um prazer imenso, assim, porque eu sei que é eles que vão fazer, como você bem colocou, assim, a figura do professor, do professor de sala de leitura, né? Que vai fazer a ponte com a família, que vai fazer a ponte com as crianças, né? Então, a gente, como autor, se puder, de alguma forma, produzir algum conteúdo que facilite isso ou que atenda às demandas, né, dos professores, eu acho sempre importante. E aí, Márcio, vamos falar sobre políticas públicas também. Aqui a Assembleia Legislativa, por exemplo, tem uma série de frentes parlamentares, comissões e até projetos de lei voltados para essa questão do meio ambiente e debate cada vez mais e, claro, formulação de políticas públicas, que é justamente o papel aqui da Assembleia Legislativa e do Legislativo Paulista. Qual que é a importância de que essa casa também converse, dialogue com todos esses atores e agentes como nós, como vocês três, né, por exemplo? Sim, tratar desenvolvimento sustentável sem a presença do governo é impossível. Assim como é impossível realmente criar uma política pública sem ouvir a sociedade, sem ouvir uma comunidade. Na verdade, é uma junção aí de forças, tá? Só para dar um recorte muito específico, dentro da Agenda 2030, o ODS 4, que trata da educação, o item 4.7, ele fala que a grande ambição é que até 2030 todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. 2030 daqui 7 anos, né? De quem que é a responsabilidade de fazer isso? Nós não temos até agora nenhum indicador que cubra esse objetivo, essa meta, né? Qual é a entrega que nós estamos fazendo para isso? Como é que a gente realmente vai conseguir promover, através da educação, o desenvolvimento sustentável? Agora, isso é responsabilidade só do Estado? Ou também falta um apoio da sociedade civil, ou de outros grupos, ou de empresas, realmente para poder ajudar? Eu acho que nós precisamos realmente sentar à mesa e construir o que realmente a Agenda 2030 prega, né? Uma grande parceria em prol do desenvolvimento sustentável. Mas, assim, sem o governo é impossível. Sem o apoio de uma Assembleia Legislativa atuante, como aqui a de São Paulo, a gente não consegue realmente trazer boas políticas públicas. E nós precisamos de muitas políticas públicas, e a Abraps, inclusive, está disposta e disponível para ajudar na construção dessas políticas também. Quer complementar, Edilene? Então, até complementando mesmo, né? Uma coisa muito importante, as crianças, os jovens, adultos que moram em áreas irregulares, em ocupação, como a gente tem que tratar, que é também um dos desafios, tratar dessa questão com as crianças, de que ela precisa sair dali, que ali é do meio ambiente, que ali as famílias invadiram um terreno onde ela está morando, que é uma área de ocupação, e ela tem que sair de lá. Ela vai odiar, ela ser acordada de manhã, que é o que acontece, batendo na porta oficial de justiça, olha, vai sair agora, tudo tal, porque aqui é uma área de meio ambiente, aqui é uma área ZEPAM, ZAM, não é ZEIS, não dá para construção. Então, assim, ter um programa de moradia digna, prevista na Constituição, também faz parte de você estar trabalhando ali, de cuidar do meio ambiente. Porque se eu ter um programa de moradia digna, em que eu consiga tirar essas pessoas que estão nessas áreas e levar para um lugar adequado, para depois eu cuidar dessa área que foi degradada, né, eu consigo trabalhar melhor, inclusive, essas questões. Então, é aquilo que eu falo, é uma realidade que nós temos que estar trabalhando de acordo. Olha, nós temos que preservar a natureza. Olha, eu estou tendo que sair daqui porque eu invadi a natureza. Opa, mas é um conflito muito grande. Eu estou morando num lugar onde eu invadi, estou estudando que eu tenho que cuidar do meio ambiente, mas minha família não tem onde morar. Então, como falar para as pessoas que estão morando nessas áreas regulares, nessa ocupação, sobre meio ambiente? Então, são desafios. E eles levam isso para a sala de aula. Porque quando eu dava aula para os meus pequenininhos, olha, tal aluno chegou tarde hoje.
tal aluno vai ser transferido de escola, porque ele teve que sair da área onde ele mora, e assim por diante, né? Então, quando vai a Defesa Civil lá, eu até brinco, eu falo assim, gente, como que pode? Todo mundo sabe que dezembro e janeiro chove muito. Todo mundo sabe onde vai alagar, onde vai ter enchente. Tem um ano inteiro para fazer alguma coisa. Daqui a pouco chega de novo, dezembro e janeiro. E a mesma coisa, gente, não é possível uma coisa dessa. Então, assim, nós precisamos trabalhar com as políticas públicas durante todo o ano para que dezembro e janeiro saibamos, olha, ali são os pontos, ali é onde eu tenho que atuar, porque o meio ambiente está vindo tomar o que é dele. Então, como trabalhar com tudo isso? E aí eu penso também no desafio de quem produz conteúdo, por exemplo, imagina, voltado justamente para essa população, para essas crianças, para esses jovens que moram em áreas como a Edilene está trazendo para a gente, que são irregulares. Né? Pois é, não, e eu concordo muito com você que eu acho que assim, tratar de meio ambiente dessa forma insensada ou muito conceitual, sabe? É ecologia, né, os bichinhos... Não, né? Por favor, a gente não está falando de jardinagem, né? Não. A gente está falando de coisas concretas da vida e cada vez mais concretas, né? Como a gente acabou de ver agora no Rio Grande do Sul, assim. Então, eu sempre faço questão nas minhas obras de problematizar, de trazer para o campo do real, né? Por mais que a gente esteja falando de uma ficção científica ou de algo que parece que não é da vida, mas de trazer esse entrelaçamento com o dia a dia, com o cotidiano, né, de problematizar sempre, mas de uma maneira propositiva, que eu acho que é um grande desafio, né, porque a gente está num momento muito difícil e eu acho que as crianças sentem isso, entendem isso, né, tem pesquisas mostrando que elas entendem e se preocupam, talvez até mais do que os adultos. E, então, tentar ser propositivo sem ser fantasioso, sabe? Assim, é difícil, mas é um desafio que que vale a pena encarar, assim, acho importante. Márcio, quer complementar? Você sabe que essas visões são importantes, né? Tem uma máxima que todo mundo fala, que nós precisamos salvar o planeta, né? Isso, as pessoas falam de sustentabilidade, né? Mas o planeta, na verdade, não precisa ser salvo, né? O planeta um dia vai encontrar uma forma de se regenerar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de salvar as pessoas, né? Isso. Então, quer dizer, se o meio ambiente não tiver em equilíbrio, em harmonia, em segurança, o meio ambiente também não estará, né? Então, a gente realmente precisa ter um olhar muito particular, né, e individual. Isso, inclusive, é uma visão do desenvolvimento sustentável, né, de você deixar com que a pessoa escolha, talvez, o seu modelo de como ela quer viver, né, desde que, claro, com responsabilidade, né, a liberdade traz responsabilidades, mas é muito importante a gente ter essa visão de que o que é importante para a sustentabilidade são as pessoas. Sim. Então, é isso que a gente precisa colocar à frente e realmente tentar fazer ou trazer prosperidade e felicidade para a vida de pessoas. E eu tenho uma pergunta, né? Como incentivar essas novas gerações a adotarem práticas cada vez mais sustentáveis, Edilene? Então, a primeira coisa que nós temos que adotar é assim, o gostar de estar fazendo aquilo, né? Nós precisamos mostrar que não pode ser por obrigação. Obrigação vai vir, é a consequência que vai ser mostrado que aquilo é uma obrigação de cuidarmos do meio ambiente. Mas nós temos que trabalhar de uma maneira em que gostem de fazer aquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu comentei do professor sair da escola, ir no parque, trabalhar fora da sala de aula, de mostrar... olha, eu sou de uma época que nós íamos do lado da escola, íamos lá ver os bichinhos no chão. Né? Então, assim, nós precisamos fazer com que aquilo seja atrativo, né? Que aquilo seja atrativo. Então, trabalhar ali com questões lúdicas, voltadas para conceituar o meio ambiente, como deve ser trabalhado, né? Para que ele entenda que aquilo onde ele está hoje não é adequado, e o que é adequado. Nós precisamos ter essas novas ferramentas pedagógicas em que o próprio professor, ele vai ali, a partir do momento que ele é capacitado para aquilo, que ele entenda essa questão para ser trabalhado dentro de sala de aula.
Eu sou da época que pedagogia, quando eu fiz, era tudo parte administrativa. Então, você não tinha algumas disciplinas. Hoje nós temos, né? Então, dentro do curso de pedagogia, hoje você tem a questão da pedagogia de educação ambiental, você tem a educação especial, você tem várias outras disciplinas que são trabalhadas com os próprios professores para prepará-los para, dentro da sala de aula, lidarem com esse desafio, que é realmente tornar a aula atrativa para falar sobre o meio ambiente. Né? Mesmo que ele tenha uma visão de que a realidade de onde ele vive é outra. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de trazer sempre novas ferramentas, estudar, obter conhecimento. E é aquilo. E buscar outros atores sociais para ajudarem. E quão importante é o lúdico, né, Janaína, nesse cenário todo? Fundamental, né? Eu não faria o que eu faço se eu não acreditasse nisso. Assim, eu acho que eu não gosto... Eu entendo quem trabalha com medo, né, com o terrorismo, etc., mas eu acho que ele funciona menos, honestamente, sabe? Eu acho que o afetivo funciona mais. Eu acho que se a gente conquista pelo gostar, a gente cuida do que a gente gosta, né? E para isso, de novo, né, é o dia a dia e os livros, as séries, né? Eu gosto muito de trabalhar com narrativas que a gente chama de narrativas de impacto, né? Então, narrativas que vão ser vistas de fato, falar com a criança que está lá no celular vendo uma coisa no YouTube, um conteúdo, sabe? Ou livros que vão circular de fato, né? Que vão ter uso, assim, que vão estar ali todo dia na sala de aula, de preferência dobrados, bem manuseados, né? Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? E aprender com as pessoas, então ter ouvido, ter escuta, ter uma boa observação enquanto autores, assim, e criar coisas que fazem sentido na vida das pessoas. Falando já nos mais adultos, né, Márcio, que é justamente com quem diretamente a Abraps conversa, como tem sido essa educação ou essa formação ambiental? Tem sido fácil, né, chegar, atingir, conscientizar, ou não? Eles já vêm com alguns preconceitos ou amarras mais formadas, engessadas? Na verdade, as pessoas que procuram a Abraps já pelo menos começaram a trilhar um caminho da consciência, né? Então, para a gente, quando as pessoas nos procuram, a gente já tem talvez um terreno fértil para a gente poder conversar. Então, as pessoas têm interesse, né? Acho que a Janaína falou em interesse logo na primeira fala dela, né? Acho que isso é o primeiro passo para a gente poder transformar em realidade. No ambiente empresarial, a gente ainda tem algumas barreiras, mas as pessoas já entenderam que não existirá mais negócio se a gente realmente ultrapassar os limites que o planeta fornece para a geração de bem-estar para as pessoas, né? E é muito importante, e talvez eu acho que isso seja o grande diferencial. Eu também tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que a gente tem que passar uma mensagem de geração, sim, de impacto positivo. Acho que isso é possível, tá? Mas o que a gente precisa colocar à frente é um propósito, né? Isso não só na nossa vida pessoal, como também na nossa vida como profissionais, no nosso trabalho para outras pessoas, no nosso trabalho individuais, em nossas consultorias, ou nas comunidades, né? Acho que é o propósito mais humano, acho que pode transformar e realmente ajuda com que a realidade seja mudada, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer um pouquinho para o debate, né? A gente tem um propósito mais humano nas coisas que a gente faz. E o Márcio traz essa questão das empresas, que é um pouco o que a Edilene trouxe para a gente, né? Ou vai pelo amor ou não, ou vai pela lei realmente, pela legislação, né? O que é previsto. E aí, Márcio, como que é essa questão? As empresas estão se conscientizando, tem esse viés realmente, ou ainda é uma questão mais para cumprir realmente legislação e para não deixar arestas? Eu acredito que tem um pouco de cada coisa, tá? E a gente não consegue separar o que é legal, o que é de moral, o que é ético. Acho que isso é um ambiente de construção de tudo isso, tá? Com essa visão de ESG, que os negócios agora estão tentando seguir agora com o modelo de gestão, né? A parte de governança, toda essa parte de compliance, de legalização é muito importante, né? Você ter comando e controle é muito importante para você mudar as coisas mais rápido, mas só isso não vai ser suficiente ou ser necessário, né? Eu acho que as empresas já descobriram que a lucratividade vai ser maior, melhor, e só vai ser apenas possível
se você realmente gerar bons impactos positivos, e se você pelo menos ou mitigar, né, pelo menos mitigar ou acabar com qualquer tipo de impacto negativo que o negócio produz, né? Os negócios produzem impactos positivos e negativos. Alguns a gente tem consciência, outros a gente não conhece, mas as empresas estão buscando esse tipo de conhecimento. O que aconteceu no Sul é uma tragédia anunciada, não pode apenas simplesmente ser dito que foi uma tragédia ambiental, né? Não, Foi um efeito climático. Realmente tem uma ação humana de anos da gente emitindo mais GHG aí, de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E isso realmente está mudando a realidade das pessoas, está mudando como as pessoas vivem, está impactando a economia. Quer dizer, quantos anos vão demorar para que os gaúchos consigam construir de novo uma sociedade que gere bem-estar para eles, né? O medo que eles vão ter agora de lidar com essas intempéries, a gente precisa realmente buscar mecanismos agora de adaptação para o clima. As empresas estão buscando isso, mas não adianta uma empresa fazer se todos não fizerem. O ESG depende muito de equilíbrio, de uma visão sistêmica e de ser generalizado. Essa é um pouquinho do que eu acredito que significa ESG, não é só meio ambiente, social e governança, né? Mas é equilíbrio, uma visão sistêmica e ser generalizado, todo mundo adotar esse modelo de gestão. E o grande problema é que quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de plantar hoje para colher lá na frente, né? Não é uma coisa imediata. Ou seja, o que a nossa geração, as próximas, plantem hoje ou comecem a plantar hoje, a gente vai conseguir colher só daqui 2, talvez 3 gerações. E aí a gente precisa já ir nos conduzindo para o final, mas gostaria das suas considerações, Edilene. Então, é aquilo que eu falo, né? Nós precisamos mostrar essa realidade nova que queremos para o futuro. E para mostrar, nós precisamos nos aproximar mais e levar aquilo que existe para eles. Quando eu estudei na escola pública, né, minha vida inteira, então nós tínhamos um projeto que chamava Redescobrindo o Interior. Gente, se esse projeto voltasse, seria formidável, porque eu preciso mostrar para minhas crianças, meus alunos, como é lá na área rural, como é no interior, até chegar aqui na área urbana. Só que, vamos lá, se a escola promover hoje, essa semana aí teve um projeto numa escola, para ir conhecer um parque que tem animais, meio ambiente e tal, era R$270. Nossas crianças não vão pagar isso. Nossas crianças não vão pagar isso. Vamos trabalhar com o que tem no entorno. Quando ela entrar no seu entorno, não tem quase nada ali que, né, possa ser trabalhado. Então, assim, eu preciso das políticas públicas, seja através de uma captação de uma iniciativa privada, ou seja, né, pelo próprio poder público de estar desenvolvendo alguns projetos que também faça sentido para trazer essa questão na prática. Então, essa união, ela precisa ultrapassar os portões da escola, da sala de aula e ter um envolvimento maior de que, olha, eu não tenho isso no meu entorno. Onde eu vou? Vamos buscar, tem esse bairro, essa cidade mais pertinho, vamos com as crianças lá, vamos com os alunos. Então, esses tipos de projetos precisam voltar para mostrarmos, né, como tudo é feito aqui. Porque eu me recordo, quando eu dava aula para falar sobre a matéria-prima, até chegar aqui, né, onde vocês estão sentados, a carteira e tal, eles ficavam deslumbrados. Então, se começarmos a levá-los para ver tudo aquilo, começa a fazer sentido. Olha, se faltar aqui, vai acabar tudo. Então, assim, nós precisamos realmente nos unirmos e as pessoas procurarem os órgãos públicos ou o próprio terceiro setor, as associações, institutos, para promover ali realmente uma questão de cidadania voltada para a questão ambiental. Janaína. E eu acho que uma última coisa que a gente não falou muito, né, mas acho que tangencia muito a parte de cultura que a gente precisa parar de achar que assuntos ou questões ambientais são chatas ou distantes da nossa realidade, né? Acho que essa última é uma coisa que vem caindo com muita ênfase assim, nos últimos anos. Acho que ninguém mais acredita ou poucas pessoas acreditam que está distante, né? Mas o chato ou o não atrativo, né, é uma coisa que ainda precisa cair. Assim, a gente precisa entender que são questões que são muito interessantes e que estão aqui com a gente o tempo todo e vão estar cada vez mais. As pessoas precisam entender que é hoje, né? Hoje, já chegou, embora não tenha chegado na sua casa, na sua realidade, já chegou, né? Isso. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais a presença dos nossos convidados hoje, de forma remota, Márcio conosco, aqui comigo nos estúdios também, Edilene e Janaína, foi um grande prazer. E, claro, você que nos acompanhou pela TV ou pelo YouTube,
Nós te agradecemos demais pela companhia e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até a próxima.